domingo de carnaval, então eu não marquei live, né? Menos, vamos respeitar aí o feriado para quem está curtindo o carnaval. Mas eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais longo, uma espécie de substituição da live, porque tem um assunto que eu gostaria de abrir aqui para vocês, para a gente discutir e começar a pensar juntos aí, que tem me incomodado bastante. Na verdade, isso foi intensificado com a pandemia, em função das pessoas se voltarem muito para as redes sociais. Mas antes da pandemia já havia, vamos dizer assim, uma certa apropriação inadequada da psicanálise. Como assim apropriação inadequada? Porque a psicanálise é para todos que querem, que conseguem, que dão conta, que buscam, né? Não existe nenhum direito autoral ou algo do tipo que privatize a psicanálise. Nesse sentido, ela está ao alcance das pessoas que buscam. Mas acontece que o fato de a psicanálise não exigir, muito pelo contrário, se distancia de uma graduação ou de um título, um diploma qualquer de psicanálise. Parece que uma parte aí, não sei se é da sociedade ou do mercado, na verdade, foi se apropriando inadequadamente do que eles chamam psicanálise, porque na verdade não é psicanálise, só existe uma psicanálise, e essa, por definição, ela é ética. Uma das bases da psicanálise é a ética. Então a gente nem precisaria dizer que a psicanálise é ética, que é uma psicanálise séria ou que, entre aspas, é psicanálise de verdade. Contanto, em meio a esse equívoco, a essa deturpação, eu acho importante, porque muitos que estão começando, né, ou que estão começando a buscar a psicanálise, terminam entrando aí, né, nesses cursos completamente atrapalhados. Por exemplo, eu vi cursos de instituição, tá? Não é pessoa física, é um instituto, uma escola, algo desse gênero, que oferece um curso com parcelas bem camaradas, e já vem tudo junto, incluído nesse valor. As aulas, as supervisões e 30 ou 50 sessões de análise didática. Pô, aqui a gente já para tudo, porque isso aqui já é um distanciamento tremendo da psicanálise. Não existe número X de um processo analítico. Antes de começar, ninguém sabe. Geralmente é um processo longo, que leva muitos anos, entre outros motivos, porque além da gente, todos nós, né, sujeitos do inconsciente, que buscam uma análise, quer muito, entende que ali pode ser um caminho para se conhecer melhor e etc., tem um lado também nesta mesma pessoa que resiste, que teme, que intui que esse processo pode trazer alguma dor. Na verdade, essa dor existe, estando a gente ou não numa análise, né? As questões, os motivos inconscientes que nos fazem sofrer, eles continuam atuando, independente da gente ter consciência ou estar ou tá trabalhando isso numa análise. A diferença é que na análise a gente pode entender, identificar, compreender melhor e ampliar a compreensão, né? Atribuir um sentido a tudo isso. Bom, mas eu não quero entrar nesse tema, né? Para não fugir do assunto. A questão não existe, não tem como você dizer análise didática de 30, 50, 100 sessões, 1000, não importa, não existe. A análise não é pré-paga. A análise é um processo que acontece a partir de um encontro entre humanos, né?
duas pessoas, o analista e o analisando, e que a gente vai saber lá no dia que começar. Olha, dia X eu comecei minha análise. O quanto ela vai durar, o quanto será necessário, não tem como saber. Outra coisa, gente, análise de data é um modelo, um conceito que, até onde eu conheço, é a Sociedade Brasileira de Psicanálise que trabalha com isso, na verdade a IPA, né, Sociedade Internacional, e todos os seus representantes, que aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, de São Paulo, de Porto Alegre, de Brasília e assim por diante. Eles têm essa análise didática que não é qualquer coisa, no sentido de que não são todos os membros da Sociedade de Psicanálise que são analistas de datas. Há toda uma exigência que alguns podem até discordar da necessidade disso ou não, tudo bem, é uma outra questão, mas tem uma série de exigências ou de cuidados que se tem na formação desse que pretende ser analista de data, além da formação lá dentro da sociedade, ou seja, alguém que passou pela sua própria análise didática, que tem X horas de supervisão, além disso, requer um número bastante importante de atendimentos clínicos, de artigos publicados, e, enfim, de uma maturidade teórica e técnica muito grande, né? E até onde eu sei, o único instituto, ou os únicos institutos que adotam a análise didática é a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, não é sair por aí qualquer coisa, a pessoa que tem 2 anos, 5 anos, enfim, de experiência já se intitula analista de data só porque ela dá aula nesse curso que está oferecendo esta formação com análise pré-paga, né? Isso não existe. Então, muito cuidado com o que com o que aparece por aí, né? Outra questão é o seguinte, aí um outro aspecto da história, né? Eu vejo algumas escolas, que não estou falando de escolas sérias, não estou falando da Sociedade de Psicanálise, do Sede Sapiência, e de tantas outras que aqui em São Paulo mesmo existem várias instituições sérias, no Rio de Janeiro, em várias cidades. Mas pessoas que oferecem, pelo anúncio do curso, você já vê. Porque divulgar o curso, ok, você tem que divulgar mesmo, né? Quem não se comunica, se trumbica, né? Se a proposta é montar uma turma de formação, precisa comunicar às pessoas que vai se abrir uma turma ali naquela instituição. Mas a forma como isso é oferecido já dá para a gente entender onde é psicanálise ou não é. Ou seja, onde tem ética, né? Tem um compromisso com a ética e, portanto, a gente pode pensar que é uma proposta de fato psicanalítica ou simplesmente uma questão de mercado. Sindicato de psicanalistas. Gente, isso não existe, nem cabe. Acho que eu teria que me estender muito, né, aqui para dizer o porquê não, mas eu posso voltar num outro momento para explicar, falar um pouco talvez da técnica, da formação do analista, o texto que o Freud escreveu para os jovens médicos que querem ser psicanalistas, né, que estão entrando na psicanálise. Então isso não existe, nem como é o mesmo absurdo da graduação em psicanálise, entre outros motivos, justamente para não trabalharmos com essa ilusão ou com uma certa perversão no sentido da formação do psicanalista, de achar que por eu ter feito um curso XYZ, eu sou um psicanalista. Aliás, o que é ser psicanalista? Tem uma live que eu fiz com o Cláudio Castelo Filho, analista de data da Sociedade de Psicanálise, está aqui no meu feed e no YouTube, se chama O Vir a Ser Psicanalista. Acho que quem está interessado nesse tema, fica aí a dica.
Bom, então, e o Freud fala, lembra no início que eu disse que é tudo muito transparente, muito claro? Resumidamente, o Freud coloca, né, que a formação em psicanálise se dá pela análise, né, deste candidato a psicanalista, uma análise séria, com uma pessoa realmente experiente, onde fique, né, até se chegar a um termo de uma alta, e enfim. As supervisões clínicas, que são fundamentais para a gente estreitar esse gap aí entre a teoria e a prática e pensar a nossa escuta, as nossas intervenções clínicas, nessa transmissão, na interlocução com um outro, em tese, mais experiente do que nós vamos buscar essa troca. Além de toda a parte didática, que vai a leitura, você pega os livros do Freud ou de qualquer outro psicanalista e lê sozinho, em grupo, cursos breves, longos, de média duração, e em algum momento um curso de formação, na minha concepção, é importante sim, né? Um curso sério, né? E é o que eu sempre falo, não tenham pressa, porque um curso de formação realmente sério, robusto e tal, ele não tende a não aceitar as pessoas que estão começando, né, entrar aí. Requer já um trajeto aí, um percurso na psicanálise, que seja de grupos de estudos, de preferência sua análise pessoal e tudo isso. E é importante a gente entender que a psicanálise não é qualquer coisa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não, espero que não soe pretensioso. Por que não é qualquer coisa? Porque o psiquismo não é qualquer coisa. É um sistema extremamente complexo, né? Tanto que é impossível você estudar psicanálise falando de um só conceito. Isso reproduz um pouco do inconsciente, né? Não vai chegar um paciente que vai trazer na sua fala ali um único aspecto, se a gente quiser pensar a partir da teoria, né? Tem vários conceitos ou fenômenos intrapsíquicos imbricados naquela fala, naquele relato do paciente. Então, quando eu falo não é qualquer coisa, é algo que requer aprofundamento, seriedade, e isso se faz ao longo de um tempo. Não dá para se formar, né? Formar psicanalista, se fazer psicanalista às pressas. Tanto é que eu não conheço nenhum psicanalista que num dado momento falou: não, já estou formado, fecha-se todos os livros, agora eu só atendo. Não, esse aí está aposentado e não descobriu. Eu pego o exemplo dos meus professores da especialização, do doutorado que eu acabei de fazer, está bem recente. São pessoas extremamente experiências, sérias, referências no âmbito da psicanálise e que leem e estudam e fazem grupo de estudos com seus pares e, enfim, muito, 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 muito estudo. Leitura. Aliás, eu aproveito para reforçar aqui que eu sou a defensora da cultura geral, né? O analista investir não só numa formação estritamente técnica, o que inviabilizaria ou reduziria a nossa escuta, mas a gente precisa, é muito importante, ler romance, ler até gibi, né? História, enfim, jornal. É super importante, porque amplia a nossa escuta, nos aproxima das questões que o nosso paciente traz, contextualiza esse sujeito do inconsciente num tempo, numa sociedade, numa cultura. Freud, aliás, né, diz lá num dos seus textos que dificilmente a psicologia individual pode prescindir da psicologia de grupo. No sentido, não da psicologia de grupo no sentido do homem na cultura.
O próprio aparelho psíquico, uma das suas instâncias, o inconsciente, é o representante da cultura, né? Ou dos pais, das regras, das normas que compõem a nossa identificação. Uma vez eu ouvi uma psicanalista dizendo: eu não aceito, não passa na minha cabeça atender casal ou família, porque, por definição, a psicanálise é um processo individual. Eu fiquei pensando, mas o paciente nunca vem sozinho para uma sessão. Claro, fisicamente ele vem sozinho, mas as questões que ele traz, né, elas são ali povoadas, né? Tem figuras não só concretas, como aquelas que ele constrói a partir da interpretação que ele dá ao que lhe aconteceu. Então, gente, olha, muito cuidado com o que vocês vão abraçando na formação psicanalítica de vocês. Uma outra questão que eu ia falar e fugiu. Umas propagandas que dizem mais ou menos assim: você pode ser um psicanalista, é uma profissão que ganhou muito espaço, é promissora, a procura vai ser XYZ, você pode ganhar X reais por mês, um excelente número, né? É claro que o psicanalista não vive de brisa, né? Todos nós temos, enfim, uma vida material para dar conta dela. Mas daí a gente fazer uma escolha pensando ou no sucesso, né, como dizem que tá na moda, entre aspas, a psicanálise, é a profissão que mais tem crescido e tudo isso, e a psicologia também não fica atrás, né? A busca também tem sido muito grande. Mas isto não sustenta uma escuta clínica. Quando a gente está com o paciente no consultório, é só você e o seu paciente, né? Você não tem ali a pessoa que faz o teu marketing, a tua divulgação. Então a gente tem que separar muito bem, em tempos de internet, o que é divulgar, seja nas redes sociais ou de qualquer outro modo, e o que é o exercício da psicanálise. Isso precisa estar relacionado, a postura ética precisa permear esses dois centros, esses dois âmbitos, né? Então, esse curso que eu vi uma vez falava assim: você pode chegar a uma renda mensal de X e não sei o quê. Falei, gente, como é que você vai trabalhar com uma dimensão tão profunda como esta, que é a subjetividade? A responsabilidade, que em alguma medida passa pelas mãos do analista, né? Com muito cuidado essa frase, mas que passa ali, né, ao longo do tratamento, pensando só que eu posso então aqui nessa profissão ser autônoma, eu posso ganhar não sei quanto lá por mês e pronto, a minha escolha, não. Isto não é suficiente para sustentar uma clínica em psicanálise. Precisa ter um amadurecimento dessa ideia do que você entende por psicanálise, ou mesmo por psicologia clínica. É diferente, mas transita aí no mesmo cenário, né? No mesmo campo, mais ou menos. Você tem clareza, né, do que acontece ou do que pode acontecer durante uma sessão? Se a gente pensar na regressão do paciente, por exemplo, são experiências, vivências muito fortes, intensas, e que se a gente está ali sem saber direito o que aquilo significa, o que está acontecendo em nossa frente, mas que a gente quer logo que dê aquele horário para a sessão acabar e venha a próxima, tá tudo errado, né? Então, por favor, analisem bastante quem são os profissionais ou as instituições com quem vocês vão estudar. Não deixem de ler Freud, nunca, né?
faça grupos de estudos ou cursos em instituições ou com profissionais experientes e, acima de tudo, que de fato ofereçam a psicanálise. Eu estou falando de ética, de experiência clínica e teórica, né? Em termos de estudo, de conhecimento e tudo isso. Não tenham pressa. Essa conversa tem algum tempo que eu queria trazer aqui para vocês, que me incomoda, né? Essa forma como se, entre aspas, apropriam de algo que dizem ser psicanálise. Mas esta coragem agora de vir falar sobre isso foi assim fortalecida por um post que eu vi na Folha de São Paulo. Eu vou colocar aqui para vocês. É claro que lá eles falam não exatamente nesse sentido, mas isso me remeteu. Eles vão falando de como as pessoas estão vulneráveis e aceitando tudo. Tudo que se divulga com um bom marketing, um grande número de pessoas está passível, né, para aceitar, comprar, adquirir, embarcar, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, né, na análise pré-paga, no curso rápido, seja um psicanalista e trabalhe poucas horas e faça uma renda mensal. Isso é secundário, é importante, mas quando nós estamos lá com o paciente, eu preciso escolher estudar para sempre. Levar a minha análise pessoal até uma alta sugerida pelo analista e, eventualmente, em outros momentos, retomar uma análise com outro psicanalista, por exemplo. A disponibilidade de atender uma pessoa que, às vezes, não cabe naquele setting clássico, então precisa de algo fora do setting tradicional. A gente tem que ter essa abertura. Você tem tempo para se dedicar ao consultório? Porque você não sabe o que vai acontecer quando o paciente começa uma análise. Às vezes você vai precisar atendê-lo de segunda a sábado, como nos contou aqui numa live o caro Ricardo Teles de Deus, que atende muitos pacientes psicóticos. São pacientes que ele atende de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado. Então você tem que saber o tamanho da responsabilidade que é o nosso trabalho. Se exige tanto de nós, nós precisamos começar a investir a nossa responsabilidade, a nossa implicação, o nosso comprometimento desde a formação. Não tendo pressa para fazer um curso rápido e sair lá com um diploma ou sei lá com o quê, e achando que aquilo vai dar conta, né? É um trabalho que é possível, sim, a formação em psicanálise, ela é possível. Quanto mais você estuda, né, mais a tendência é que você vai se sentindo mais confortável. Num primeiro momento, pode até gerar aquele pânico. Às vezes eu vejo nas pessoas, nossa, mas é muita coisa, eu não vou dar conta, ai, vai levar muito tempo. Calma, gente. Tem que ir, né, como uma construção mesmo, colocando os tijolos um em cima do outro. Agora, se você para, aí realmente fica difícil. Se você tem clareza que é o que você quer, que você gosta, que a sua escuta, não só para os seus pacientes, mas a sua escuta do mundo é coerente com os princípios da psicanálise, é um bom indício de que você tem realmente uma afinidade, uma identificação com a psicanálise. Bom, como eu não estou ao vivo, eu queria que vocês deixassem aí os comentários e, enfim, a gente pode voltar a falar sobre isso se vocês entenderem oportuno. E depois vocês arrastam para o lado que eu vou colocar o post da Folha de São Paulo. Um abraço.